Olá, sou eu, Luiz Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje nós vamos conversar sobre o apego, né? O mal do apego sobre as pessoas. E falar desse apego, né, dessa condição, né, que é negativa, nos contrapontos ali com os orixás. Então vai ser muito importante esse bate-papo, porque a gente começa a clarear nossas ideias por aí a respeito de como desenvolvemos as nossas tarefas no dia a dia. Bom, antes de existir a forma escrita, antes de existir o tempo da forma como a gente concebe no dia de hoje, o sagrado sempre falou conosco, através de todos os seus símbolos, né? Através do tempo, das chuvas, do calor, do frio, falou através dos animais, né? Dos pássaros que voam, né? Dos animais terrestres. E a nossa observação é de toda essa compreensão para aplicar a vida da gente, né? Então o sagrado sempre existiu com seus símbolos, né? Mostrando para a gente uma maneira, né? Ensinando uma maneira de lidar com tudo isso. Urumilá nos diz que devemos aprender com os animais, né? Tem até uma frase popular, né? Água que passarinho não bebe, a gente não chega nem perto. Mas são essas coisas, né, essa observação, que a gente vai ganhando treinamento para a vida. Sempre ganhou treinamento para a vida. Mas aí o mundo vai modernizando, as coisas vão acompanhando. Essa sensibilidade, né, de observação, a gente vai esquecendo de alguma forma e vai aí se apegando a tudo que é mais moderno, que facilita a vida da gente, né? E o aprendizado íntimo, né, de observar e aprender com tudo que está à nossa volta, vai ficando meio que abandonado. Eu lembro esses tempos agora que o WhatsApp saiu do ar e foi uma loucura, né? E para mim também, que eu me comunico com as pessoas, eu trabalho, né, hoje em dia nessa condição de estar aqui na internet. Então, aquele período de tempo, né, a gente ficou, a maioria das pessoas, né, ficaram meio que, o que eu faço agora? E isso é o apego, né? É o apego. E essa condição de apego, ela é muito prejudicial à vida do ser humano. E assim o orixá lá para trás, aprendendo, né, com toda essa condição de viver no princípio, né, onde tudo era novo e tinha que se construir a partir daquilo que a gente observa, daquilo que a gente está aprendendo com os pássaros, com os cachorrinhos, com os gatos, com o leão, né? E aí aplicar a nossa vida. Bom, então o apego é algo assim que é muito pesado para o ser humano. E principalmente o apego ao reconhecimento. Eu lembro aqui do orixá Obá. Você ouve falar por aí que vamos fazer uma oferenda para Obá? Pode até ouvir, mas uma pessoa iniciada desse orixá, que aprendeu algumas coisas e vai ali se dirigir a Obá. O que a gente mais escuta é que uma mulher ensandecida ali pela paixão, pelo amor, se deixa enganar. E aí
se mutila, arranca a própria orelha para fazer uma espécie de sopa para Xangô, que fica muito revoltado, né? E daí para frente é o que se escuta do Orixá Obá. Apego, cara, que apego louco. Arrancou a própria orelha, influenciada pela paixão e pela malícia negativa dos outros a cometer essa tragédia. Bom, se ela arrancou a orelha ou deixou de arrancar a orelha, é um assunto mais para frente. Mas estamos falando do apego ao reconhecimento, né? Então a gente vê pessoas lutando, fazendo coisas na sua vida para terem reconhecimento. São pessoas desenvolvendo ciência, pessoas desenvolvendo cultura, pessoas desenvolvendo escrita, cuidando, fazendo isso, fazendo aquilo, e ali no apego do reconhecimento. Vão me reconhecer, e aquilo, na maioria das vezes, não acontece. Tá? Quando você observa prêmio Nobel disso, prêmio Nobel daquilo, escolheram 1, 2 ou 3 ali para representarem aquele grupo, um bocado de gente trabalhou também para esse momento acontecer. Mas 1, 2 ou 3 tem esse reconhecimento público. E aí a maioria dos outros que trabalharam na mesma intensidade não conseguem enxergar no outro que levou esse prêmio a condição de se ver representado ali, que o seu trabalho também está reconhecido nesse processo. Ah, mas o nome não foi dito, ele não aparece lá e não sei o quê. Cara, trabalhou pra caramba. Só que esse reconhecimento é muito pesado para as pessoas, porque elas, ao deixarem esse mundo, elas ainda vão ter na sua consciência esse peso de não ter sido reconhecido em algum momento, porque varreu um quintal, porque lavava as panelas, porque guiava o carro, porque se formou aqui, se formou ali, e ninguém enxerga essa diferença, né? Que ele fez alguma diferença. As pessoas enxergam-se, sabe? Mas é tão mecânica a coisa na vida, né? Tão mecânica. Um contribui com o outro de forma tão natural que a gente às vezes não espera que alguém vai nos reconhecer porque fizemos uma coisa ou outra, né? Estamos ali todos entranhados nesse mesmo processo. É claro que é mais fácil para as outras pessoas enxergarem defeito nos outros do que qualidades. O que eu quero dizer aqui é que a coisa do reconhecimento, não espere por ele, sabe? Às vezes é muito melhor a gente estar em segundo ou terceiro lugar, sabe? Porque a visão ruim da inveja, da perseguição, sempre é atraída para aquele que está em primeiro lugar, sabe? Então, você não desenvolver o apego a querer ser reconhecido, ou coisa nesse sentido, dá a você a possibilidade de trabalhar no calado, trabalhar nesse silêncio, né? Aprender com o silêncio a tocar a sua vida, né? Fazer com que as coisas aconteçam, sabe? Com a sua participação, mas cada vez, se você é notado ou não, isso não importa muito. O que importa é a tarefa que você consegue desenvolver desapegado dessa preocupação de ser reconhecido. E assim com os orixás. Quando você vê um momento de algum, né, onde algum
para por 3 dias, ele para, né? Senhor direi, o rei direi, né? Ele para 3 dias. Ele viu que ali todos os olhares voltaram para ele. Pô, tu vai ficar aí, tu é o cara. E ele olhou aquilo e falou: gente, isso daqui não é para mim não, sabe? Eu vou seguir em frente, quem quiser assumir aqui o negócio de ser rei, que fique. Eu dei uma descansada para repensar e devo continuar com as minhas coisas. Talvez se tivesse parado ali para tocar aquela região, fazer... Talvez a história de Ogum tivesse um caminho totalmente tumultuado, né? Mais do que já foi, porque na realidade é o cara que tem que desbravar primeiro, né? As coisas que estão pelo caminho, né? Reconhecer, aprender. Então ele abandona esse reinado e segue a vida. Quem quiser que me acompanhe, estou seguindo em frente. A gente tem que abandonar um pouco o apego ao reconhecimento, sabe? Porque isso vai atrasando a vida da gente em tantas coisas, sabe? Você trabalha numa casa de orixá, e para quem vivencia orixá dentro de um terreiro, cara, não é tarefa fácil, é muito difícil, cada um cumprindo o seu papel, há uma hierarquia a ser seguida, sabe? E a pessoa quer reconhecimento, ela precisa entender que aquilo dali pode ser muito prejudicial para ela, é cada um fazendo a sua parte e a coisa caminhando, sabe? Se todo mundo ali for buscar reconhecimento, o pai falou que eu sou muito bacana, ele não tem pessoa melhor que faça isso do que eu, e parará, cara, isso vai virar um problema muito sério, porque as pessoas vão começar a disputar a atenção, sabe? A coisa vai ficando passional, vai ficando muito perigosa. Tá? Se você está na vida de orixá, não busque reconhecimento, busque aprendizado, sabe? Leve isso para a sua vida, aplique a sua família, sabe? Aplique a um modo diferente de você se comunicar com esses deuses através das pedras, através dos pássaros, dos ventos, de tudo isso que você, olhando, se algum aprendeu, tá? Eu tenho a permissão de aprender também, sabe? Se Oxum conseguiu filtrar a água do mar e ser potável para a nossa vida, né? Sem ela, a gente não... Pô, eu tenho que trazer isso para a minha vida, tá? De que forma? Pô, cara, eu vou usar filtros da água da minha casa, para minha família, sabe? Eu vou fazer uma série de coisas, eu vou preservar nascente, sabe? Na minha chácara, alguma coisa assim. Eu vou preservar os frutos das árvores, dessa condição, para que a natureza se renove e fortaleça a água no subsolo também, para que essa floresta continue viva. Mas eu não espero o reconhecimento, não espere. Faça a sua parte e todas as coisas vão ganhar bem, todas as coisas vão caminhar bem, todas as coisas serão úteis. Então a tua parte é fazer as suas coisas com a sua vibração, com a sua energia, sabe? Sem a preocupação de alguém ter que me notar, tá? Senão fica a coisa do QI, é quem indica, né? Então a gente precisa vir no orixá que não houve nenhuma preocupação em tempo algum que eles fossem reconhecidos. É um futuro lá distante, sabe? Que vão dizer, pô, isso daqui teve uma galera que fez dessa forma, outra galera fez dessa forma, isso contribuiu para isso, para aquilo, e talvez seu nome esteja lá. Mas não traga isso para a sua vida o tempo todo buscando reconhecimento, porque que leva ao fracasso. Então o orixá, a natureza, tudo que compõe esse mundo, é sempre um grande aprendizado, e é temporal, tá? A gente não pode sair daqui, desse mundo, com mesquinharia, com não sei o que, com não sei o que lá. A gente precisa se afastar dessas coisas que nos prendem, né? Nos coloca tão assim próximo a armadilhas, que aí a gente vai criando
uma história com o orixá enlouquecida, sabe? Uma aproximação com o orixá é totalmente desviada da coisa, sabe? Totalmente fora de caminho. Então a gente precisa desapegar. Para a religião dos orixás, você tem que aprender com os orixás, você tem que levar isso para a sua vida, você tem que contribuir de alguma forma para que esse universo orixá, toda essa nossa compreensão cultural, religiosa, as pessoas possam entender com tranquilidade e não através de emoções nocivas. É aquela minha casa, ninguém me reconhece, eu trabalho, eu deixei de fazer aquilo. É aquilo que eu já falei uma vez. Se é bom para todo mundo e não é bom para você, você sai. Mas não fica ali esperando reconhecimento, já que você notou que as coisas só funcionam para um e não funcionam para você. Então, desapega. Não busque reconhecimento. Faça as coisas que naturalmente os seus projetos, os seus objetivos serão assim encaminhados e alcançados por você. E a tua contribuição para a humanidade ou para essas pessoas que de alguma forma estão ali próximos e dependem de alguma maneira de você, essas sim podem perceber e falar, pô, valeu a pena ser seu amigo. Bom, esse era o bate-papo pelo dia de hoje. E, pô, tá passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhem. Eu sei que nossos vídeos não é aqueles que empolgam muito, né, no sentido de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu tento aqui de alguma maneira, de forma bem tranquila, trazer orixá para as nossas vidas, né, de maneira tranquila e que a gente caminhe em paz. É isso que eu tenho como um propósito, mas não aguardando nenhuma forma de reconhecimento para isso. Axéô, muito obrigado.